Olá, paz e luz em seu coração. O tema proposto para o estudo de hoje é de suma importância para a evolução e o entendimento espiritual de todos os encarnados. O tema versará sobre o livre-arbítrio. Mas afinal, o que é? O que vem a ser o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante, aquilo que melhor nos aprouver. Dentre os conceitos fundamentais que compõem o Espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida de seu entendimento. Antes, porém, de abordarmos o tema proposto, conheçamos um pouco da vida e obra de Allan Kardec, homem que, sob a orientação do plano maior, potencializou o entendimento acerca deste assunto. Vejamos. Quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris, no dia 31 de março de 1869. Teve uma vida profícua de 65 anos, que pode ser dividida em dois momentos complementares, antes e depois do trabalho da codificação do Espiritismo. Descendente de família de orientação católica, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail e Janine Louise Duhamel, mas educado com base nos princípios protestantes, pôde consolidar um caráter nobre, fundamentado na ética e na moral, a conferir-lhe a identificação reconhecida de verdadeiro homem de bem. Estudou com o renomado educador suíço João Henrique Pestalozzi em Yverdon, tornando-se seu discípulo e pregador do método educacional que influenciou a reforma do ensino na França e na Alemanha. Emérito educador e mestre, poliglota e tradutor, Hippolyte foi um homem cujo perfil caracterizou-se pela disciplina, esforço e perseverança. Autor de diversas obras didáticas na área das letras e ciências, ocupou-se sempre na busca do aprendizado e do ensino, auxiliando com empenho a todos que palmilhassem seu caminho e a quem pudesse compartilhar sua experiência. Enfrentou os desafios e dificuldades da jornada terrena sem desânimo nem sentimento de desistência, superando-os um a um com o indispensável auxílio de sua digníssima esposa, Amélie Gabrielle Boudet, com quem se casou em 1832. O missionário e a obra. Somente após os 50 anos de idade, Allan Kardec teve contato direto com as questões transcendentais, notadamente pela comunicação dos chamados mortos com os vivos. Entre 1857 e 1869, um curto período de 11 anos e 3 meses, o codificador fez vir à tona todas as obras de que foi instrumento como organizador. As publicações assinadas por Allan Kardec demonstram um planejamento espiritual rigorosamente cumprido pela dedicação e perseverança dos espíritos amigos, sob a coordenação do Espírito da Verdade e, naturalmente, do próprio codificador. Foram 22 publicações, incluindo 12 volumes da Revista Espírita, editadas entre os anos de 1858 e 1869. Entre 1857 e 1868, criou-se o Pentateuco Espírita, constituído das seguintes obras: O Livro dos Espíritos, 1857. Esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais,
a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Kardec. O Livro dos Médiuns, 1861, versa sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina espírita, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos até então jamais considerada pelo conhecimento científico, os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Nele são abordados os evangelhos canônicos sob a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. O céu e o inferno coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. Essa obra data de 1865. E, por fim, a Gênese, de 1868. Nesta obra, Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos e o surgimento do espírito, segundo o fundamento espírita da compreensão e da realidade. Após 50 anos de preparação acadêmica e moral, Hippolyte seria convocado pela espiritualidade para codificar a doutrina espírita. Em 1854, através do magnetizador Fortier, ouviu falar pela primeira vez em mesas girantes. Rivail, que estudara durante muitos anos o magnetismo mesmeriano, acreditou tratar-se de um fenômeno magnético. O fluido magnético, que é uma propriedade da eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Logo mais tarde, o magnetizador Fortier volta a falar com Kardec e lhe diz que as mesas não só se movem, mas pensam e respondem a perguntas. O cético Rivail diz a Fortier: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Crer ou não crer? Eis a decisão. Rivail, estudioso por natureza, toma para si a decisão de investigar, e isto implementou na doutrina a chamada fé raciocinada. A 8 de maio de 1855, Rivail presenciou o fenômeno das mesas girantes. O mais notável acontecimento da minha vida, declarou ele. Uma noite, manifestou-se Zéfiro, declarando-se seu espírito protetor. Contou-lhe que o conhecera em uma existência anterior, no tempo dos druidas na Gália, quando Rivail se chamava Allan Kardec. Zéfiro revelou a Rivail a sua missão de codificador da doutrina espírita, para a qual seria convocado pelo Espírito de Verdade. Rivail, certa feita, perguntou a Zéfiro se lhe era possível evocar o espírito de Sócrates. Para espanto dos presentes, a resposta foi positiva. Você já o consulta mentalmente, diz Zéfiro. Em seguida, receberam mensagem de Sócrates dizendo: a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada ao que for digno de receber a verdade. Semanas mais tarde, Kardec pergunta o que deve fazer para receber a missão e obtém como resposta:
o bem e dispor-se a suportar corajosamente qualquer provocação para defender a verdade, ainda que precise beber cicuta. Para quem não sabe, a cicuta foi o meio pelo qual a humanidade daquela época fez com que se processasse o desencarne de Sócrates. Kardec insiste em saber se está apto ao cometimento ao que lhe foi respondido. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarnados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso e de tua saúde e também de tua vida. Kardec responde simplesmente: aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe-te do teu servo. Assim, estudando o Livro dos Espíritos, na parte da escolha das provas, nós temos a questão 258, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A ele é respondido: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A questão 780A, Kardec então pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Respondem-no: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E na questão 780b é perguntado: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? E é respondido: o progresso completo constitui o objetivo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são as duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Aí a gente vai voltar até o Evangelho do Cristo para nós saber o potencial das nossas escolhas e as implicações que isso traz para as nossas vidas. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 23, nós vamos encontrar a passagem do mancebo de qualidade. Ela diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, essa foi a escolha do mancebo de qualidade. Um outro caso interessante de escolha é a de Públio Lentulus, contada por Emmanuel. À época, o jovem e promissor senador romano
perdeu a bendita oportunidade de largar o status social e seguir os passos de sua esposa Lívia, que, sem vaidades, não hesitou em seguir as pegadas do Mestre. A obra há 2000 anos mostra-nos as consequências oriundas de escolhas desprovidas de conhecimento acerca do plano maior. Em ambas as situações, prevaleceu a liberdade de escolha de cada um. Com relação à questão do livre-arbítrio, nós podemos adentrar também o livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte, no capítulo 22, denominado livre-arbítrio. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que, sem ela, não poderia construir seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlatas no ser e aumenta com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É essa a obra dos séculos. Mas em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da organização das coisas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Perante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão complexa e árdua na aparência, que faz ocorrer rios de tinta, cuja solução é, contudo, das mais simples. Mas o homem não gosta de coisas simples. Prefere o obscuro, o complicado, e não aceita a verdade senão depois de ter esgotado todas as formas de erro. Deus, cuja ciência infinita abrange todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e as suas impulsões, as tendências de acordo com as quais poderá determinar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever o sentido em que, numa dada circunstância, ela decidirá, quer segundo o interesse, quer segundo o dever. Deus, conhecendo cada alma em suas menores particularidades, pode, pois, rigorosamente deduzir com certeza do conhecimento que tem dessa alma e das condições em que ela é chamada a agir, as determinações que livremente ela tomará. Notemos que não é a previsão de nossos atos que os provoca. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir o seu livre curso. Esses atos representam a parte de fatalidade ou de predestinação que certos homens são levados a ver em todas as vidas. São simplesmente, como vimos, efeitos ou reações de causas remotas. Na realidade, nada há de fatal e qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade,
por um longo sacrifício ao dever. Em tese geral, todo homem chegado ao estado de razão é livre e responsável na medida do seu adiantamento. E assim, Emmanuel, agora trazendo as situações dentro das obras que ele ditou para Chico, nós temos, por exemplo, o Livro da Esperança, no seu capítulo 7, Ante o Livre-Arbítrio. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações interessantes da preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escolha sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram constituídos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no descanso daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo. Meditemos no remorso do que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração de si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, presos ao cativeiro da angústia, eram livres para construir e educar, entender e servir. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel também, no capítulo Vontade, que é o capítulo 2, ele traz para a gente a seguinte comparação. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outras ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores de ação mental. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia de nossas ações. Só a vontade é suficiente e forte para nos sustentar na harmonia e na condição de espíritos. Fácil entender por que a liberdade de escolha está diretamente interligada à vontade manifesta do homem. O Públio Lentulus da época de Jesus. Hoje, nosso orientador espiritual Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, no capítulo 25, denominado A Ilusão da Aranha, ele traça um paralelo entre o nosso entendimento e a nossa capacidade de escolha. Vejamos. O aprendiz
Perguntou ao orientador depois da aula sobre as dificuldades humanas. Instrutor, diga-me os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual. O amigo convidou o discípulo a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Entraram e, numa sala espaçosa, grande aranha se mostrava presa no centro de caprichosa teia, entretecida por ela mesma. Vês essa aranha encarcerada no labirinto feito por ela própria? Indagou o mentor. Ante ao sinal afirmativo do rapaz, o amigo acrescentou: observemos. Passados alguns instantes, apareceu o jovem auxiliar de serviço naquela moradia quase desabitada e, usando um espanador, desfez o tecido, libertando a aranha, que se deu pressa em esconder sob pesado móvel. Voltaremos amanhã para os nossos apontamentos, falou o orientador. No dia seguinte, professor e discípulo regressaram ao casarão, e num aposento diverso, a mesma aranha se apressara no centro de outros fios tecidos por ela mesma. Decorridos poucos segundos, a jovem da véspera reapareceu e acabou com a trama, libertando a aranha, que se afastou, ocultando-se em antigo móvel desocupado. Mais um dia, e pela terceira vez, o instrutor e o aprendiz retornaram ao mesmo local, surpreendendo a mesma aranha no centro de outra complicada rede de fios criado por ela mesma. A jovem já conhecida surgiu agitando o espanador e libertou a aranha, que rapidamente tomou um novo esconderijo sob mala suspensa. Foi então que o mentor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição esclarecendo: lembrou você que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-lo das prisões engenhadas e construídas por eles. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois usam o livre-arbítrio para criarem novos problemas para eles próprios? Ou seja, a receita é muito simples, mas não há fórmulas milagrosas a serem empregadas quando o entendimento opta por viver presa às teias, ao invés de abrir suas asas para o infinito. Encerrando a nossa reflexão de hoje, convém agradecermos a Jesus e à espiritualidade amiga por tanto conhecimento trazido até nós. Não existe liberdade com ignorância. O conheça-te a ti mesmo, atrelado ao livre-arbítrio, nos possibilitará entender em plenitude a máxima de Jesus quando ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós continuemos estudando, buscando o entendimento que possa nos elevar, nos tornando verdadeiramente espíritos livres. Paz e luz.